graças a Deus, pelo mercado americano ser eficiente, a gente tem um mecanismo de investimento lá que facilita pra caramba, que são os ETFs. Eu concordo 100%. Então, pra que eu vou perder tempo estudando as empresas americanas se eu compro um ETF que já representa, as ações americanas já representam quase 50% de todo o poder monetário e econômico mundial. Já em ações, você tá comprando a ideia, né? E essa ideia, ela pode, de um celular pode sair milhões de reais, e do mesmo jeito precisa de um patrimônio para ter, por exemplo, Banco BBSE é comparado com o Banco do Brasil. Você vê lá o PVP de BBSE. Como ela usa praticamente todo o atributo do Banco do Brasil, ela teoricamente é uma empresa mais cara. Se você for olhar por indicador, por número, você não vai comprar. Exato. Mas é uma das empresas, você abre lá sua carteira, principalmente se você começou a comprar agora de 6 meses para cá, você vai ver que BBSE, Caixa de Seguridade, essas empresas de seguros são as únicas que estão verdinhas, o resto tá tudo caindo. Exato. Então você tem que tomar cuidado com armadilhas que você mesmo cria para você, né? Realmente você tem que olhar a tese, você tá investindo não é em algo, você tá investindo numa ideia. Exato. Você falou de fundos imobiliários, uma pergunta polêmica. O Barsi falou, sempre fala, né, que não gosta de investir em fundos, que acha que não vale a pena, enfim, até o pessoal lá do AGF fala que não investe em fundo imobiliário. Por que você investe em fundos imobiliários e o que você discorda deles? Tá, vamos lá, vamos parcelar essa pergunta. Vamos primeiro assim... É pro corte essa daqui. Vamos parcelar essa pergunta. Cara, os fundos imobiliários, o pessoal ficou com essa falsa ilusão, e aí, lógico, não tem como eu discordar do Barsi. O Barsi é um cara genial, admiro pra caramba, inclusive queria tirar uma foto com ele, né? Então, assim, não é que eu estou discordando do Barsi, mas cada um tem o seu método de alocação. E dentro de uma carteira onde eu friso fluxo de caixa pra caramba, principalmente pra quem tá começando a investir, você não vai ser um Luiz Barsi da vida, né? Você demora pra você ser um Luiz Barsi, o cara investe há 70 anos. Esse fluxo de caixa que ele tem hoje, ele não tinha antes. Então, dentro de um cenário brasileiro onde as coisas vão ficando descontadas quase sempre, ter uma parte da carteira que te gera renda é bom pra aumentar seu fluxo de caixa. E por que eu gosto? A gente tem essa falsa ilusão de que as ações rendem sempre muito mais do que os fundos imobiliários. E as ações já são feitas para isso. Então não tem como a gente comparar banana com maçã. As ações já são feitas para multiplicar mais seu capital do que os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são engessados. Eu fico imaginando se os fundos imobiliários eles tivessem a mesma legislação que os REITs nesse momento. Que eles pudessem alavancar e comprar as coisas tudo mais barato. Não tem. Os fundos imobiliários eles são 95% do seu lucro oferido tem que ser distribuído no semestre e eles não podem se alavancar. Os alavancagem de uma maneira diferente, mas eles não podem contrair dívidas literalmente. Então é mais difícil ele crescer. Como que o fundo imobiliário ganha dinheiro então? Repassando IPCA, você fica mais seguro o repasse de IPCA e você ganha com valorização dos imóveis, né? Então, falando mais de fundo de tijolos. E aí você abre lá os principais fundos imobiliários, você vai ver as TIR calculadas, porque você tem que calcular a performance no fundo imobiliário. Não tem como você olhar a variação de cota e comparar a variação de cota de ação. A ação foi feita para subir mais. A variação de cota do fundo imobiliário normalmente vai ficar no 0 a 0. Você vai abrir lá o HGLG de 5 anos para cá, tá a mesma coisa. R$150, R$170, bateu 141 agora, vai ficar sempre mais ou menos isso aí. Porque eles repassam o lucro através das vendas, dividendos e tal. E aí você abre a TIR. Cara, a TIR tá de 18, 19, em muitos fundos, não são poucos não, são muitos fundos. Isso é ROI de Banco do Brasil, é ROI de Banco Itaú. Então, assim, eu acredito que os fundos imobiliários bem escolhidos, descontados, se você está indexando sua carteira de verdade, né? Porque tem muita gente que usa os fundos imobiliários só para investir em fundo imobiliário de papel. Fundo imobiliário de papel é renda fixa. Só tem uma casca diferente. Só tem uma casca diferente. Exato. Então, se você está investindo em fundo imobiliário para se expor em real estate, para você se expor em garantia real, em imóvel de verdade, fundo de tijolo, principalmente nesse momento que tá descontado pra caramba, é coisa de louco, assim, o tanto que tá descontado. Cara, você vai ter bons frutos também. Você vai ter, inclusive, valorização de cota, talvez até mais rápido do que as ações, porque os fundos imobiliários, uma coisa que aconteceu agora, que foi muito coisa de louco, assim, cara, não sei se você chegou a ver isso, mas se você pega todas as outras crises, 2020, vamos pegar as principais, né, 2000, 2008, 2015, 2020, cara, as ações caíram primeiro que os fundos imobiliários. Você vê lá os índices, o Ibovespa sempre despencava primeiro. Dessa vez, os fundos imobiliários caíram primeiro, cara. Foi coisa de louco que caiu 2%, a volatilidade 2% do IFIX, não é qualquer coisa não. Bastante. É 2, 3% a gente vê a volatilidade do IFIX. E nessa vez a gente viu 12%. Então já tá gritando que tá descontado. Você prefere os fundos de tijolo então, quando você investe? Ou você tem fundo de papel? Não, tenho fundo de papel também. Mas a minha carteira de fundos imobiliários, neste momento, 80% é tijolo. É porque agora a gente tem a oportunidade de comprar os imóveis muito mais baratos. Por exemplo, chegar um momento em que a taxa Selic tá de 2%. Com certeza os fundos de tijolos vão estar muito valorizados
Essa é a tendência, né? Nem sempre obedece a tendência, mas normalmente vai estar super valorizado. E aí a minha tendência é que eu rebalanceie um pouco mais minha carteira nessa parte de setor. Talvez eu tenha um pouquinho mais de fundo de papel, porque eles vão estar descontados. Então, o fundo de papel, os fundos imobiliários, eles são legais porque o investidor leigo, ele consegue, com uma classe só de ativos, que é os fundos imobiliários, fazer correlação negativa entre elas. Os fundos de tijolos fazem correlação negativa com os fundos de papéis, indexados ao CDI. O IPCA nem vai funcionar tanto assim, mas indexado ao CDI vai funcionar. Então, você consegue ir rebalanceando sua carteira de acordo com o cenário macroeconômico. Faz sentido. E nesse momento, prudente a gente ter mais tijolo do que papel. Faz sentido. Você até mencionou os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, os tal dos REITs, né? E uma das principais diferenças na minha visão é que lá, no final do dia, são empresas de fato lá, e aqui são os fundos. Enfim, não que isso mude tanto assim na concepção do cara querer investir ou não, mas é uma das razões do porquê que eles conseguem algumas coisas que os fundos imobiliários aqui não conseguem, como você estava mencionando. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: quando você está pensando em renda passiva, você tem várias opções. Você tem os fundos imobiliários, você tem as ações pagadoras de dividendos aqui, você tem os próprios REITs lá fora, ou até mesmo os estoques que pagam dividendos. Quando você está montando essa carteira de renda passiva, você prioriza ter uma renda passiva em real, porque você mora aqui, ou você não tem essa preocupação e gosta de criar essa carteira de renda passiva lá fora e aqui também? Essa pergunta é genial, cara, porque dentro da minha turma de alunos tem muita gente do lado de fora, sabe? Sim. Tem muita gente de Portugal, tem muita gente de lá dos que às Estados vezes pro cara não vale a pena fazer uma renda Unidos. passiva Não faz em real, sentido. né? E aí eu sempre faço a pergunta pro cara: onde você planeja passar a sua aposentadoria? Onde você vai aposentar, você vai morar onde? Porque isso é muito importante. Porque querendo ou não, você receber sua renda passiva em dólar e você trazer isso pro Brasil, cara, você vai ter um custo aqui, né? Sim. Então, assim, hoje, quando eu olho pra minha carteira e eu não planejo sair do Brasil, né? Só se o Papai do Céu mandar. Então, como eu quero me aposentar aqui e tal, eu tô fazendo o meu fluxo de caixa aqui. Então, eu prefiro a minha renda passiva aqui. Lá no exterior, e não faz sentido você não ter ativos no exterior. Tem que ter, pelo amor de Deus. Concordo também. Não é porque você está montando sua renda passiva aqui que você não tem que ter exterior. Não, tem que ter exterior. Só que você pode ter isso com muito mais parcimônia. Eu acredito que a gente é muito mais eficiente. Pô, o meu tempo é limitado. O seu tempo é limitado. Vamos supor que você trabalhe aí das 8 às 8. Você tem um tempo limitado. Você não é um gestor. Você não tá dentro de uma empresa que analisa fundo, imobiliário, ação, exterior. Você não tá assim. Então, a gente tem hoje um mecanismo, graças a Deus, pelo mercado americano ser eficiente, a gente tem um mecanismo de investimento lá que facilita pra caramba, que são os ETFs. Eu concordo 100%. Então, pra que eu vou perder tempo estudando as empresas americanas se eu compro um ETF que já representa, as ações americanas já representam quase 50% de todo o poder monetário, econômico mundial, e me entrega um resultado eu tava fazendo essa pesquisa desde 1994, quando trocou o plano real, eu tirei 94, coloquei 95, já tava mais estabilizado. Cara, se a gente pegar o SP500, ele valorizou junto com o dólar, valorizou mais ou menos frente ao real 5,87% ao ano. Então, só de você ter dólar, você já tem uma proteção da inflação. Exato. Só que se você trocar real por dólar, é só câmbio. Você pega esse dólar e ainda investe em SP500, cara, você tem uma rentabilidade de 18% ao ano. Exato. Então, pra que eu vou fazer stock picking lá? Eu posso pegar, já que eu quero minha renda passiva aqui, eu posso pegar, vai de sua média alocação, não tem problema nenhum você fazer stock pick lá também, tá? Mas eu sou mais eficiente estudando as empresas aqui, fazer stock pick aqui no Brasil, que aqui você vê a nota de R$20 jogada no chão. Exato. Lá nos Estados Unidos você até vê, mas você tem que estar muito preparado pra você pegar. Então, é muito mais difícil. O próprio Warren Buffett tem dificuldade de bater o SP500. Quem sou eu pra poder bater? Né? O Warren Buffett, ele fala, você que é investidor, tem até o livro ali, o livro mais genial que eu já vi, que inclusive a capa é a mais genial de tudo, que é o Investidor de Bom Senso. Se você tem bom senso na hora de você investir, cara, você vai bater um alfa aí e vai ser um alfa alto, porque hoje a sociedade, ela é medíocre como um todo, né? Sim. Os alunos, é impressionante, cara. O pessoal do YouTube e quem decide dar um passo a mais e vira um aluno. Eles acham que ler relatório gerencial é coisa de gestor, cara. Ler relatório gerencial do seu fundo imobiliário, cara, é sua obrigação, Exato, é obrigação é o seu dinheiro que tá lá, mano. É muito louco os caras não querem ler onde tá o dinheiro, né? O seu dinheiro. Vai comprar um lote, vai construir uma casa, vai alugar, você não vai olhar lá, você não vai lá nenhuma vez. Como assim? Você tem que ler um relatório, então isso é básico. E quem lê relatório gerencial hoje já sai na frente das pessoas, que isso é o básico, cara. Exato. Então, assim, fazer stock picking no Brasil é muito mais confortável, é muito mais fácil, né? Você consegue aqui, sim, bater a média de maneira mais fácil do que lá nos Estados Unidos. Lá pra você fazer stock pick, bater o SP500 lá é mais difícil, cara. Então, hoje, a minha carteira é distribuída e eu gasto muita energia pra fazer stock pick no Brasil, tanto em ações quanto fundos imobiliários. Na parte do exterior e cripto, cara, cripto é Bitcoin, eu não faço meme coin, nada. Você compra Bitcoin direto ou ETF de Bitcoin?
Não, Bitcoin direto. E aí, a parte do exterior é só SP500. Inclusive, tem uma discussão sobre você comprar aqui, você comprar lá fora, né? Uhum. O que gera mais taxa, o que gera mais retorno. Hoje eu compro IVVB11 aqui no Brasil. Até os primeiros 15 anos faz sentido você comprar IVVB11. Eu acredito que a taxa de spread, essas coisas vão começar a baixar e cada vez mais vai valer mais a pena você investir lá fora. Mas por enquanto vale muito a pena você investir aqui. E com certeza também, se esse mercado evoluir muito, a BlackRock lá que cobra uma taxa de administração de 0,20 vai baixar também. Sim. Então, ao mesmo tempo que o spread, o EOF e tal vai baixando, como por exemplo o Banco Inter baixou pra caramba, Sim. a Nomad baixou pra caramba e tal, do mesmo jeito a BlackRock vai baixando a taxa de administração, né? Então tem sempre essa concorrência. Se você vai deixar por muito longo prazo, talvez já faça sentido, até para você diluir o risco de Brasil, você investir lá fora diretamente no IVV. Os caras só pegaram o IVV, colocaram um B de Brasil, um 11, né, e jogaram para cá.